amigos interessados no próprio destino e no de suas famílias e de todos os brasileiros. Esta revista projeta pensar o presente e o futuro, e não é realizada por profissionais, mas por apenas preocupados cidadãos, um microcosmo de nosso povo. Temos problemas, como todos. Um colaborador foi assaltado e espancado, perdendo carro, celular, dinheiro, às 8h30 de domingo em rua movimentada do Rio. Violência, dívida pública não auditada de mais de 5 trilhões, inflação crescente, PIB decrescente, recessão, indústrias e lojas fechadas, estado disfuncional. O Brasil regride. O prefeito Crivella diz: o Rio é uma esculhambação completa, o VLT é uma porcaria, a PM sobe o morro para pegar arrego, o troco da cocaína. Os morros estão dominados por bandidos com fuzis. Político rouba e fica rico, o comandante do batalhão e o sargento também. O carnaval desgraça a gente. O VLT é uma maluquice. E indaga e responde: quanto custou aquela porcaria? 1 bilhão. O país sem projeto, investimentos, em trilha nefasta em que aposta no auxílio do Império Americano, de países que nunca ou pouco nos ajudaram, por décadas, como mostrou Eduardo Prado em A Ilusão Americana, há mais de 100 anos. O presidente nos Estados Unidos serviu, ofereceu a base militar de Alcântara. Abdicou de vantagens econômicas próprias de países subdesenvolvidos. Ofereceu toneladas de grãos aos Estados Unidos, com privilégios tarifários, em troca de nada, fora agrados e conversa fiada, exato ao contrário do que ensinam manuais de diplomacia. O que fizeram ao curso de décadas com o Brasil? Um protetorado ou província, como diriam Hungariani, e dirigido pelo capital financeiro internacional, as instituições incapazes de responder aos anseios populares, um estado de exceção implícito e informal? O Brasil perdeu a liderança política e militar da América Latina, sem investimentos e com tecnologia superada, e agora parece pretender, como solução, subserviência ao império, a ponto de abdicar do que lhe resta de soberania e independência nacionais. Bolsonaro vem expressando isso. Trata-se de desistir de nação soberana e independente? Brasil? Meus amigos, nós estamos mais uma vez aqui no Fatos em Destaque, a nossa equipe, e hoje temos a satisfação de ter presentes o Renato Prata, cineasta, colaborando conosco, uma grande satisfação, e a Sandra Santos, escritora, que já entrevistamos no Meu Amigo Livro, que também psicóloga, está acrescentando algo aqui à nossa mesa. O Irã, com a palavra. Bom, meu destaque hoje é para o aumento do índice de violência na cidade do Rio de Janeiro e no estado do Rio de Janeiro. Somente no ano de 2019 tivemos um aumento de 30% em média do índice de violência. E por que esse aumento? Se temos há décadas uma lógica de segurança pública que deveria dar resultado, e justamente o que percebemos é que ela é uma lógica falida. Falida por quê? Porque nós temos um Estado que não cumpre com as suas obrigações de serviço público de qualidade. A população não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação, as escolas públicas estão depredadas, degradadas, os professores mal remunerados, o transporte público também caindo aos pedaços, a habitação não é uma prioridade desse Estado, ou seja, não tem uma política de habitação que foque nas necessidades básicas da população carente. Portanto, é todo um ambiente favorável ao crescimento da violência. Portanto, nós não podemos mais continuar com uma lógica de segurança pública que atenda
aos interesses da grande mídia e das empresas de segurança. Temos de mudar com foco no social, temos de mudar com foco na pessoa, na oferta de emprego para essa população, porque com o emprego nós temos como combater a violência. A polícia deve agir apenas para reprimir aqueles que estão cometendo crime e não ser a única alternativa da política de segurança. A política de segurança ela é mais ampla, ela é também social. Do presidente eleito Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, onde focou principalmente na questão dos imigrantes, né? Inclusive o seu filho, classificando os imigrantes como perigosos, como até mesmo como bandidos. E isso, para nós, brasileiros e brasileiras, é uma ofensa muito grande. Temos que agir a isso, não podemos deixar passar batido essa questão de desqualificar, né, a questão dos brasileiros e brasileiras que estão lá nos Estados Unidos. E, inclusive, numa ação de total bondade, né, e benesse, facilitou agora a questão de não ter mais os vistos de entrada de norte-americanos, japoneses, canadenses e australianos no país, né? Quando, na verdade, não demos nenhuma, nós não ganhamos nada com essa, digamos assim, com essa ação de bondade do presidente eleito. Eu acho que nós temos que reagir a isso. O meu destaque é falar sobre a fragilidade psíquica e a fragilidade amorosa da sociedade urbana, sobretudo no Rio de Janeiro, onde vivemos a todo instante reféns, ameaçados e inseguros. Isso desencadeia muitos sintomas de doenças, onde as pessoas, até nos seus próprios edifícios, ao encontrar o seu vizinho, estranha. E então o meu destaque é para que as pessoas se cuidem mais, se amem mais e busquem dentro de si o que há de melhor para viver melhor. Senão seremos mais praticando violência. E a violência não é só arma, né? A violência é o distrato, a violência é o não cuidado com o outro. O meu destaque é concernente à cidade de Belford Roxo, a qual eu sou nascido e criado nessa cidade. Lá nós temos uma população de 600.030 habitantes e as pessoas necessitam da mobilidade do transporte, porque lá no município tem bairros que tem transporte, tem outros bairros que não tem o transporte. Meu fato em destaque, ele é bem visível, né? O aumento crescente dos moradores de rua, que nada mais é do que o reflexo da crise econômica, né, como o desemprego. E essa população, ela é bem diversificada, né? Então nós temos casos ali de alcoolismo, de drogas, de distúrbios mentais, de idosos abandonados, pessoas desempregadas, né? Por um lado, a sociedade marginaliza essas pessoas. Por outro, os governos federais, estados, municípios estão bem longe de priorizarem essa população. Só que são pessoas, são seres humanos. Ninguém nasce morador de rua. E dentro desse contexto, surgem então as instituições, grupos de apoios que carecem de ajuda, como alimento, roupas, sapatos. Essas instituições geralmente não são governamentais. Então, se você entende essa situação e gostaria de ajudar, procure essas instituições. Veja como você pode ajudar. E para terminar, eu gostaria de compartilhar uma reflexão do professor e filósofo Paulo Freire.
que diz assim: a desumanização, embora seja um fato concreto, não é um destino dado, mas o resultado de uma ordem injusta que gera violência nos opressores, o que, por sua vez, oprime, desumaniza os oprimidos. Bom, primeiro queria agradecer, né, pelo convite aqui, fazer parte dessa mesa. E o meu destaque é porque, além de cineasta, eu trabalho também na comunicação do CIMARG, que é o Sindicato Municipal dos Aeroviários do Rio de Janeiro. E eu venho fazer o destaque da questão dos ataques que estão se aprofundando em relação à classe trabalhadora, né? No final de 2017 já havia passado aí a reforma trabalhista, né? E agora, nesse primeiro ano, já nos primeiros dias de governo do Jair Bolsonaro, ele emitiu uma medida provisória que proíbe o sindicato de fazer o desconto do imposto sindical dos associados, já que o imposto sindical também não existe mais, o compulsório. Ele impede que isso seja feito diretamente em folha, né, no contra-cheque. E o que causa um custo a mais para o sindicato, porque ele tem que emitir o boleto e fazer com que esse boleto chegue ao endereço do seu associado e dificulta, né, a arrecadação do sindicato. Então a gente vê que isso daí, na verdade, é um ataque, porque, além de direitos, ele quer também destruir, né, aqueles mecanismos de luta históricos da classe trabalhadora, como os sindicatos, por exemplo. Então esse é o meu destaque, para que a gente abra o olho em relação a isso e se organize para uma greve geral aí, porque é a única linguagem que o patrão entende é aquela que dói no bolso dele. Na minha opinião, nós estamos chegando a um ponto inaceitável na sociedade brasileira, inclusive na questão política e cultural. Veja o que diz o prefeito Crivella. O Rio é uma esculhambação completa. O VLT, uma porcaria. A PM sobe o morro para pegar arrego, o troco da cocaína. Os morros estão dominados por bandidos com fuzis. O carnaval desgraça a gente. A VLT é uma maluquice. E ainda indaga e responde: quanto custou aquela porcaria? 1 bilhão. Como se não fosse responsável por isso. Se isso acontece, se está aqui um prefeito diz uma coisa dessas, embora depois tente se desmentir, vejam o que declara o grande guru, e eu estou lendo aqui, exatamente para ter a fonte segura. Não é? E até isso está no nosso editorial também, mas sem detalhes. Olhem o que coloca o nosso grande guru de Bolsonaro e de toda uma fração política aí, no poder no Brasil. Porque eu sou o único educador do Brasil. Os outros são picaretas, cabos eleitorais, não há mais nenhum outro educador. E ele é autodidata. Tem milhares e milhares, centenas de milhares de alunos aí num curso aí pela internet. Ele vai mais adiante. Ele pega um professor conhecido brasileiro, respeitável, né? Safato e outros, e chama simplesmente de safado, entulho marxista, propagandista chinfrim de um partido criminoso, psicopata, louco, lesado, e vai por diante. Esse é o nível que estamos atingindo na cultura e na política brasileira. E se eu for colocar aqui o que dizem os ministros do Supremo Tribunal, um para o outro, fica pior ainda. Quer dizer, aonde vamos chegar? O que é isso? O que estão fazendo com o Brasil? Bom, nós hoje vamos falar da reforma da Previdência. Não no seu viés contábil, nós vamos falar no seu aspecto político e ideológico. A Previdência Social, ela foi organizada a partir da reforma da Constituição de 1988 com um viés social, ou seja, no seu artigo 195, ela define que a Previdência Social será financiada pela sociedade. Todos têm responsabilidade sobre ela, trabalhadores e patrões.
ela tem, portanto, por objetivo amparar os mais pobres. Ela tem por objetivo uma justiça social. Os mais pobres que foram penalizados, que são penalizados pela ordem econômica capitalista, portanto, a nova Constituição de 88, ela tem a preocupação em buscar uma justiça social. Entretanto, a partir da década de 1990, essa conjuntura muda. E nós vemos justamente o avanço do neoliberalismo. Portanto, ela sai do âmbito do Estado e se desloca para o âmbito do setor privado. Com isso, ela deixa de ter a preocupação com o social e passa a ter uma preocupação exclusivamente contábil. Ela passa a ter de ter lucro. Ela não pode ser deficitária, como alguns dizem. Por sinal, essa questão do déficit da Previdência já está mais do que provado que é uma mentira. Uma mentira que estão repetindo diversas vezes para se tornar verdade. Com esse avanço do neoliberalismo, nós, portanto, percebemos, tá, uma clara intenção e um forte corte de classe no debate, em que, se a Previdência tem de dar lucro, ela deixa de estar no âmbito do Estado. Se ela deixa de estar no âmbito do Estado, ela passa a obedecer outros critérios. Ora, ao obedecer outros critérios, nós podemos então entender que essa reforma da Previdência, ela se vincula também a uma outra reforma de 2017, que foi a reforma trabalhista. Ambas as reformas, elas têm por objetivo, portanto, atender uma determinada visão de mundo cujo interesse principal passa a ser o quê? Passa a ser o interesse do capital. Se a reforma trabalhista ela precariza as relações de trabalho, a reforma da Previdência, ao estabelecer uma idade mínima, ao estabelecer a capitalização, ela garante que os seus recursos sejam controlados pelo setor privado. E por isso ela garante também que os interesses do capital financeiro. Ora, e aí eu pergunto uma questão. Se nós estamos discutindo Previdência Social, se na Constituição ela garante que todos temos a responsabilidade de manter a Previdência Social, o que nós temos de prioridade? É o interesse à vida, o interesse da justiça social ou o interesse do lucro? É essa a sociedade que nós queremos, que vai penalizar nas idades mais avançadas uma população trabalhadora que teve de contribuir ao longo da sua vida e chega ao final sem qualquer garantia de sobrevivência. Meus amigos, nós estamos aqui nessa sessão Meu Amigo, o Livro, hoje com a escritora Sandra Santos. É autora do livro De Quantos Deuses Somos Feitos, Família Simbólica. Sandra é uma psicóloga, geriatra com pós-graduação e uma pessoa que se dedica à obra de Jung e ao estudo da família, uma preocupação com a família, inclusive a família atual. Mas Sandra, eu vi aqui no seu livro citações de Shakespeare, Mário Quintana e logo no início algo em que você parece se definir, uma poesia. Você se definiria com essa poesia, através dessa poesia, Sandra? Eu me defino como poesia, como sendo uma pessoa do mundo, como uma pessoa preocupada com o bem-estar, uma pessoa que vê o mundo com poesia, apesar de tantas diversidades. Então eu acho que eu posso ler para você.
Traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza, é solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte, linguagem. Traduzir uma parte na outra parte é uma questão de vida ou morte. Será sorte? Ferreira Goulart. Aproveitando essa poesia, eu indago. Será arte? Será possível? Como será construir uma escultura familiar simbólica? Este é o tema do livro. Sandra, você é uma linda poesia, hein? Do Ferreira Goulart, uma linda poesia. Sandra, você escreveu esse livro, mas você escreveu outros livros. Nós temos aqui uma menção a Vovó Conta a História dos Bichos Estudantes. Criando histórias, criando vidas. E outro, Jung, Um Caminhar pela Psicologia Analítica. Eu vejo aqui uma diversidade. Você fala em pessoas diferentes que tem que se conhecer para poder, de alguma forma, se integrar ao mundo. Qual a razão dessa diversidade que eu vejo aqui na sua personalidade, descrita muito bem nessa poesia? O que explica você tratar de Jung, de uma psicologia clínica, e ao mesmo tempo colocar a vovó contando história? Sim, quando eu escrevo Jung, Um Caminhar pela Psicologia Analítica, de quantos deuses somos feitos, família simbólica, eu estou sendo psicóloga, estudante junguiana. Quando eu escrevo o tema Vovó Conta a História dos Bichos Estudantes, eu faço uma homenagem aos meus netos, Marcelo e Benício. Eu quis dar um presente para eles, e um presente que eles levem pela vida toda. Porque comprar presente para uma avó, talvez para algumas avós, seja mais fácil e interessante. Para mim, não. Como eu gosto de escrever, a minha dedicação como avó, nesta personagem da escultura familiar, eu quis escrever um livro para eles. E poesia, esse livro é um conjunto de mulheres escritoras, que a gente tem um grupo que se reúne a cada 15 dias, para escrever contos, poesias, ler contos, poesias, crônicas, e cada uma, por isso, está criando vida, criando histórias, uma narrativa, né, pela vida. Então, assim, e o outro que eu queria dizer, deixar bem claro, é que este livro aqui é uma contribuição para escuta de psicólogos familiares, porque eu faço uma escultura familiar baseada na imagem arquetípica dos deuses gregos. Eu elejo alguns mitos e alguns deuses e algumas deusas para fazer uma analogia com o comportamento dos membros das famílias na atualidade. Mas você, além disso, desses livros que nós apresentamos, você é geriatra. E eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, você trata muito da família, de vários aspectos da família. E como geriatra, e gerontóloga, e trabalhando em psicologia clínica, eu vou lhe fazer uma pergunta. Nós hoje, cada vez temos mais idosos, né? O que tem servido até de justificativa para aspectos da reforma da Previdência em curso. O conceito de velhice hoje, ele já passou por transformações. Hoje a gente não considera mais o velho, considera o idoso e faz toda uma escala para a classificação das pessoas mais maduras, né? Eu acho que as pessoas que estão prolongando as suas vidas devem procurar de forma mais saudável, fazer exercícios, comer bem e participar o máximo que puder das suas famílias, né? Existe também um conceito muito interessante que está surgindo agora, que chama Museu da Pessoa. O Museu da Pessoa está começando lá em São Paulo e é muito legal quando as pessoas podem contar as suas próprias histórias e elas sendo consideradas na sua riqueza de vida. Então é muito interessante para que você faça parte
Traga a sua história para fazer parte da sua escultura familiar. Sandra, ao finalizar, eu quero saber, e eu recebi aqui um livro seu, nós temos a seguinte promoção: sempre colocamos um livro de cada autor, é o ônus que ele tem de vir aqui, deixar um livro para ser sorteado entre os ouvintes. O primeiro ouvinte que escrever para o nosso endereço, que está colocado nesse momento aí no vídeo, receberá o livro de Sandra Santos, remetido pela Civlis Livraria Editora, empresa cultural e editorial, pelo correio, sem nenhum ônus. Então, foi um grande prazer ter você aqui. Eu muito que agradeço, obrigado, Mauro, pela oportunidade de estar mostrando, né, o meu trabalho e a minha dedicação aos seres humanos, para que todos nós possamos ser melhores, né? Exato. Então, eu estou aqui com a doutora Monique Soares, né? E, doutora, quando eu preciso me preocupar com o meu pet? Bom, a gente tem que se preocupar com a saúde dos nossos pequenos desde que eles chegam na casa da gente. Ou seja, o filhotinho quando chega, é importante sempre procurar ajuda profissional, levar para vermifugar, vacinar, essas coisas. Mas a preocupação maior é quando eles envelhecem, porque hoje, por conta dos cuidados que a gente acaba tendo com eles, eles vivem muito mais tempo do que antigamente. E com isso vem as doenças, né? Doenças que às vezes, infelizmente, acabam tirando eles muito precocemente, só porque algumas vezes as doenças elas não têm sintomas e a gente não percebe. Quando apresenta o problema, infelizmente já está o processo muito avançado e muito pouco tem para nós fazermos como profissionais e os pais, né, os tutores, para fazer com que eles vivam mais tempo. E quais as doenças mais comuns nos idosos? De doenças comuns em idosos, as cardiopatias são as doenças cardíacas, assim como para nós humanos, né? Quando a gente vai envelhecendo, o coração vai ficando mais fraquinho também. As doenças metabólicas, que é quando tem alteração de metabolismo de alguns órgãos. O mais importante, que a gente vê bastante na clínica, são as doenças renais. Cânceres também, né, acontece uma casuística grande, doenças ósseas, né, artrites, artroses, diabetes, né, nos bichinhos que acabam tendo uma vida, né, passam a vida toda muito gordinhos, aí chegam na terceira idade com esses distúrbios, né, de hormônio e tudo mais. Então tem muita coisa que a gente precisa de investigar. Dando continuidade à nossa última análise aqui nesse programa, eu gostaria de falar agora sobre os estados fracassados e o Brasil. Noam Chomsky, um teórico americano famoso, conhecido, insuspeito, ele menciona os estados fracassados, estados disfuncionais, estados que não cumprem resoluções da ONU, etc. E se observarmos o caso brasileiro, nós estamos mergulhados nesse conceito dele. Mas o Chomsky vai mais longe. Pode-se ver no livro aí publicado no Brasil, pela Bertrand Brasil, Para Entender o Poder, uma coletânea, o Chomsky avisou mais ao Brasil e ao mundo. Ele explica que até no Conselho de Segurança Nacional americano está explícito que o Império Americano e os Estados Unidos não suportam nenhum tipo de soberania e independência, nem a direita e nem a esquerda. Ou seja, nem um Perón, nem Getúlio, nem quem quer que seja. E, consequentemente, eles não admitem a industrialização de suas colônias. Inclusive, fala do Brasil. Diz que a grande desgraça do Brasil foi pertencer ao sistema neocolonial americano.
embora toda a potência da natureza, das pessoas, etc. Ora, Chomsky nos advertiu, e o Brasil continua 50 anos no mesmo caminho. E o seu Bolsonaro está lá agarrado, mergulhado, sonhando com a ilusão americana, em que até Eduardo Prado, num livro famoso, com o mesmo nome, há mais de 100 anos, nos advertia sobre essa ilusão, que não nos levou, nem vai nos levar a lugar nenhum. Esse é um segundo tema que eu estou colocando, e há um terceiro da maior importância que explica muito do que passamos hoje, que é o estado de exceção, que é hoje uma forma de governo nessas democracias, um meio de governar, uma técnica de governo, melhor dizendo, dessas democracias ocidentais. Mas esse tema do estado de exceção, que não é ditadura e nem ditadura constitucional, fica para a próxima semana. Meus amigos, nós falamos sobre a política nacional, mas há algo essa vez a falar sobre a política internacional. Dois fatos se destacaram na política internacional. Primeiro, o vexame internacional de Bolsonaro nos Estados Unidos, o tempo todo serviu a Trump, oferecendo trigo, farelos com isenção, a base de Alcântara e outras coisas, e depois a presença dele no Chile, em que foi hostilizado, manifestações contra ele, e quando chegou inclusive a elogiar o ditador Pinochet, causando mais vexame ainda para o Brasil. Aí fotos, vídeos, se pudermos nós colocaremos no ar, mostrando isso. O segundo fato, que eu acho mais importante, vou focalizar melhor, já que o primeiro está em toda a imprensa, mas esse segundo não está, é a questão dos próprios americanos em relação ao que eu tenho dito que é uma vergonha a posição dos americanos na Venezuela. Também acham uma vergonha a deputada Tulsi Gabbard, o deputado Ilhan Omar, o senador Sanders e outros como Noam Chomsky e mais 70 acadêmicos que discordam da forma como Trump vem agindo na Venezuela e o que está acontecendo lá. Então, uma ressalva até a favor do povo americano. Nem todos os representantes americanos concordam com essa vergonha mundial americana. Como eu disse antes, a vergonha brasileira e os vexames de Bolsonaro no Chile, nos Estados Unidos, em toda parte. E, no caso, a vergonha americana no que se refere à Venezuela, cumprindo um papel de desrespeito total à ONU, aos direitos do homem e a tudo mais. E ameaçando o tempo todo. Mas não são todos os americanos que pensam assim. Há aqueles, como eu citei, que estão contra. A outra questão, que também não é divulgada, é o que se passa na Venezuela e se passou após aquele insucesso em derrubar Maduro durante quase 2 meses, com essa imensa propaganda contrária sob a batuta dos Estados Unidos. O ministro Jorge Rodrigues, da Venezuela, denunciou, e estamos agora fazendo um contraponto às acusações permanentes contra a Venezuela. Esse ministro mencionou o seguinte: a formação de grupos, de equipes de terroristas saídos da Nicarágua, Honduras e El Salvador, grupos de 8, treinados na Colômbia com o objetivo de fazer atos terroristas na Venezuela. São mercenários, né? Alguns já estão identificados e o governo está buscando os outros. Planejavam assassinatos na Venezuela, além de sabotagem ao sistema elétrico, como ocorreu, ao metrô de Caracas, ao teleférico, etc. Então, tudo isso parece que estava ligado a um chefe de gabinete do chamado Guaidó, que se auto-intitula presidente, etc. Então, esse foi um último fato importante, além de terem sido vistos, notados, e esse está na imprensa, navios soviéticos, aparentemente com tropas e armas, aviões soviéticos grandes, com tropas e armas em aeroportos, provavelmente trazendo apoio ao governo Maduro.
são duas menções que queremos fazer, em especial que alguma delas, como essa questão do terrorismo, não está colocada na nossa imprensa. Detalhes disso podem ser vistos através dos comunicados oficiais da Embaixada Venezuelana, onde somos obrigados a ir para fazer um contraponto às sucessivas acusações dos Estados Unidos, do Brasil, etc. Por hora, é isso que queremos comentar. Continuando a falar sobre a Argentina, gostaria de abordar hoje a questão das eleições que ocorrerão agora em 2019, em outubro, na Argentina. E a margem de insatisfação da população é muito grande. Em uma recente pesquisa, foi colocado que entre 10 argentinos, 6 não votariam em Maurício Macri novamente. A situação na Argentina, cada dia pior, a crise econômica lá está se acirrando de uma forma bastante violenta, com vários embates na rua da população. E a nossa mídia aqui no Brasil, infelizmente, continua sendo conivente e omissa com esses fatos que estão acontecendo no nosso país vizinho, né? Dando prioridade a estar falando da crise na Venezuela, falando da ditadura de Nicolás Maduro, quando na Argentina, né, bem próxima aqui ao nosso país, ao nosso Brasil, nossos irmãos e irmãs, a situação lá está muito grave, inclusive muitas pessoas continuam deixando a Argentina em busca de oportunidade em outros países. Em Buenos Aires e outras regiões, as pichações sobre o FMI, falando, né, fora o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, uma poluição total visual que está lá, né, porque muitas pichações, um elevado número, né, um elevado aumento dos artigos de primeira necessidade também estão deixando os argentinos bastante aflitos, né? Hoje o peso está valendo muito pouco, o dólar hoje está, né, engolindo o peso totalmente. Então é isso, gente, vamos voltar a falar na Argentina. A Argentina ainda tem muito assunto para falar. Vamos falar também da questão da população mais periférica da Argentina mais para frente, inclusive a questão da violência, né, contra as mulheres lá, que está muito forte. E no próximo programa a gente vai continuar ainda com esse tema, que a Argentina ainda tem muita lenha para queimar. Meus amigos, estamos aqui no nosso depoimento especial, numa troca de ideias, em um depoimento especial sobre a violência no Rio de Janeiro e no Brasil. Caos e violência no Rio de Janeiro e no Brasil seria a razão desse depoimento. E quem vai depor hoje, nos trazer esse depoimento inicial, além de termos alguns vídeos, será o nosso companheiro aqui, o Taylor de Belfort Roxo, que foi assaltado no domingo, às 8h30 da manhã, quando trabalhava num carro de aplicativo. É uma pessoa lutando pela vida, um homem simples, residente de Belfort Roxo, um homem com muitos amigos, muitos anos como religioso, hoje afastado da religião, e estava fazendo o seu bico num domingo, como muitos brasileiros, quando foi assaltado, espancado, mas essa história ele mesmo vai nos contar. E a partir daí, nós vamos analisar a violência no Rio de Janeiro e no Brasil. Taylor, o que aconteceu com você nesse domingo, que eu sei que está registrado aí no boletim de ocorrência, mas a viva voz, o que aconteceu com você? Bem, eu estava iniciando o aplicativo para atender uma cliente em Riachuelo, e ao pegar a passageira no ponto certo, a 800 metros eu fui fechado por um veículo, Logan, e esse veículo
Ele passou à minha frente e deu a ré e bateu no meu veículo. Então, o que acontece? Na hora que ele bateu no meu veículo, desceram dois adolescentes, o garoto aproximadamente tinha de 13 a 14 anos, o outro mais ou menos 17, e o mais velho, mais ou menos 19 anos, que estava no veículo, dirigindo. Os dois não estavam armados, mas o motorista que veio em cima de mim com a pistola, me agrediu, me bateu também na passageira também, arrancando-lhe a mochila, arrebentando ela, tapa no rosto, chute, arrastando ela no asfalto, né? E eu gritava porque eu fiquei preocupado que ela não queria dar a mochila, eu fiquei preocupado com ela e falava com ela, entrega a mochila para eles ir embora e a gente se ficar livre dessas pessoas, vão. E foi assim que aconteceu a violência, né? E aí eu fiquei sem meu carro, né? Até hoje o carro não apareceu, né? Ela até, a gente fomos socorridos pelo um senhor que estava saindo da garagem e percebeu o assalto. Ele ficou também inércio, né? Aí depois ele botou a gente no carro, ela pediu para que ele deixasse eu e ela no apartamento, né? E aí a gente providenciamos o que é de direito, né? Chamamos a polícia, né? E a amiga dela tem um aplicativo que localiza onde o veículo estava, porque o smartphone da cliente minha, ele também estava dentro da mochila. Então começou a monitorar e a gente vimos que o carro estava próxima que é o Morro do Macaco. E ela fez contato com a Polícia Militar respondeu a ela que estava a caminho, que estava também se dirigindo ao local. E na verdade eu tive com ela para a delegacia, né? Na delegacia a gente foi bem atendido, né? E até hoje meu veículo não apareceu. Hoje, e nem celular, nem celular, nem documento, nem nada. E o que acontece? Já é praticamente 5 horas da tarde, né? De segunda-feira, e eu não tenho resposta nem do seguro, né? Que meu carro ele é rastreado. Nem do seguro eu tenho resposta, e nem da Polícia Militar eu tenho resposta concreta sobre o aparecimento do veículo, documentação, enfim. Essa é a violência no Rio de Janeiro, né? Que muitos motoristas de aplicativos, eles sofrem com essas violências, visto que realmente o estado do Rio de Janeiro é pouquíssima polícia na rua. Eu acho que tinha que ter uma política pública para que pudesse rever essa situação. Mas você falou também, conversando aí, que você também hoje em Belford Roxo, e eu conheci Belford Roxo, não era tão violento na época. Hoje em Belford Roxo você falou que você não pode sair à noite para ir a uma pracinha com a sua esposa para dar uma volta. Inclusive no bairro Parque São Vicente, no bar tem diversas pessoas boas, pessoas mal, né? E o que acontece? Tinha um filho do traficante, né, parece que era de Santa Teresa, que estava passando nesse bar. E tinha muitas famílias sentadas, né, no seu lazer e foram mortos. Lá na delegacia, você teve algum indício dessa prática de que você teria sido culpado, deu algum vacilo para os bandidos? Como é que foi? Não, na verdade, assim, eu fui bem atendido na delegacia. Os policiais que estavam lá foram bem atenciosos, me deram total, assim, que eu estava nervoso, né? Eles tentaram me acalmar, fica tranquilo, tudo vai dar certo, nós vamos... Inclusive, até eles me deram o álbum para me ver as fotografias dos bandidos, mas na verdade ali eu não reconheci, porque muitos. Então, pegando esse gancho, Taylor, de que você ficou tão embaraçado, eu queria saber se você tem memória
de como você reagiu a esse susto e vem reagindo a esse susto. No primeiro momento, assim, a gente fica apavorado de levar um tiro e a moça também levar um tiro, porque ela relutou com eles para não dar a mochila. Né? Então, o que acontece? Ao mesmo tempo ela podia levar um tiro, como eu também podia levar um tiro. Então eu não podia nem correr e falar com eles e com ela para poder ela soltar a bolsa. Então eu fiquei naquele conflito. Aí passando os momentos que delegacia que a gente já fica meio apreensivo, nervoso, aí assim, quando foi na hora de dormir à noite, a gente vem aquela... Aí o filme, né, volta, né? Volta porque repassa. Então aí você começa a ver aquela cena, como até agora eu vejo. De vez em quando vem assim, estou conversando, mas vem a cena do fato que aconteceu lá. Então, apesar disso, né, de você estar vivendo isso, e como é que você pensa em solucionar psiquicamente? Você tem procurado atenção de profissionais, ou como é que está isso? Bem, não tem procurado a atenção do profissional, porque, assim, a gente vive no dia a dia o trabalho, né? E o que acontece é o seguinte, a sensação que eu sofro, isso é o terceiro já, tá? O primeiro já levaram o meu carro, o segundo me assaltaram e levaram o dinheiro da passageira, levaram o meu dinheiro e levaram a chave do meu carro. Deixaram o carro. Essa foi o que aconteceu, esse fato agora. Quer dizer, a sensação dá vontade de você não trabalhar mais, desistir. Mas você tem que trabalhar, você precisa sobreviver. Porque assim, a sensação que dá que você, qualquer pessoa que chegar de carro ou de moto ou estiver passando perto de você, vai ser assaltado. Então, lidar com esse assombro, né? Assombro, é um assombro. Você fica agora totalmente desconectado de si mesmo e fica externalizado com medo, porque o medo fica muito grande, né? Vê um caso na televisão, no rádio, e só vai aumentando, né? Cada hora é um modo diferente, porque você vê a violência no trânsito, a violência doméstica, a violência contra criança, idoso, mulheres, animais, e é um poço. E você vê pouco policiamento nas ruas, né? Apesar de ter um apoio aí militar, mas essa questão ainda não foi resolvida. Eu queria também chamar a atenção, porque a gente é sempre levado a pensar, quando fala da questão da violência, no número de policiais na rua, né? Esse é sempre um clamor da população de uma forma geral. Mas lembrar que a violência teve seus índices todos aumentados durante a intervenção militar, né? Então não é uma questão de quantidade de polícia. Até porque se a gente for pensar a questão da violência, eu vou trazer talvez algum ponto de vista aqui um pouco diferente, né? A violência, como a gente vive numa sociedade em que tudo tem que dar lucro, né? Tudo vira mercadoria, a violência é mais uma mercadoria, né? Se você pega, por exemplo, o nicho das seguranças privadas no país, por exemplo, né? Que é um nicho de mercado que cresce 10% ao ano, pouquíssimos conseguem crescer essa taxa, né? E até aí nada demais, que, né, aí abarca segurança pessoal, segurança patrimonial, né, circuito interno e externo de TV, tudo que abarca a questão da segurança privada, né? Mas aí quando você para analisar quem são as pessoas que são donas desses setores privados de segurança, você vai encontrar delegados da Polícia Federal, delegados da Polícia Civil, oficiais das Forças Armadas, oficiais da PM, que na verdade fica essa coisa, ou seja, os responsáveis pela segurança pública têm um interesse direto, né, concreto, de que ela não funcione para que os seus respectivos setores da segurança privada continuem a crescer e a lucrar. Taylor, esse sorriso aí já nos consola. Você foi assaltado ontem, sofreu, está rindo, está sorrindo, então significa que esse debate foi salutar. Irã, qual a sua dica? A minha dica é 0800. É um chorinho que tem na Praça do Chorinho,
na rua General Glicério, em Laranjeiras, todo sábado às 13 horas da tarde. Vale a pena conferir. Prata, qual a sua dica? A minha dica também é 0800. Já que a gente estava falando de questões de moradia aqui, eu indico o meu filme. O filme que eu tive a oportunidade de dirigir, escrever o roteiro, um documentário chamado Luto que Segue, que trata da questão das tragédias da chuva de Niterói, mas ao mesmo tempo aborda esse drama que é a questão da moradia no Brasil. Então, Sandra, qual é a sua dica? A minha dica é que vocês leiam mais e aproveitem e leiam De Quantos Deuses Somos Feitos, Família Simbólica, que é a minha última publicação. Celeste, qual é a sua dica? Olha, a minha dica é um filme. Ele é um filme antigo, mas filme bom não tem idade, né? É Bagdá Café. Eu não sei quantos já tiveram oportunidade de ver, ou gostariam de rever, né? É um drama. Ele ganhou o prêmio de melhor filme estrangeiro, de comunidade europeia também. Uma canção belíssima, né? A trilha sonora. E eu deixo aqui o link para vocês entrarem. Eu fiz uma pesquisa e nesse site aqui, que você poderá ver da sua televisão, do seu celular, né? Vocês poderão curtir. E uma outra dica maravilhosa também eu deixo com vocês, é sobre o nosso canal no YouTube. Eu também vou deixar aqui, mas você também pode chegar no seu buscador da internet, ou Google, ou Safari, e colocar Caminhando Jornal TV Vídeo. E você vai entrar no nosso canal. E lá também eu vou deixar o link para vocês assistirem esse belíssimo filme. Qual é a sua, Taylor? Então, a minha dica é concernente à Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. Nova Iguaçu nós temos o bairro chamado Tinguá, e lá nós temos lá casas que foram dos escravos, lá nós temos cemitério dos escravos, nós temos bastante cachoeiras lá no centro de Tinguá, e seria válido se vocês pudessem lá estar visitando esse município, porque vocês realmente iam se sentir muito bem, e é um município que tem esse bairro, que tem segurança total, não tem problema nenhum, lá tem bastante sítio, tem bastante bar, enfim, tem carne seca com aipim, enfim, é um bairro muito bom. Então a minha dica é essa, vai lá conhecer. Mauro, a sua dica? Minha dica hoje é um filme Pastor Cláudio. É a história de um ex-torturador que se tornou pastor e que resolve conversar com um psicólogo. Ele foi desse livro, Memórias de uma Guerra Suja, e ele vai narrar o que se passou, fatos horríveis do que ele fez naquela época, sumiu com corpos, etc. É um filme de Beth Formaghini, está levando na Universidade Federal Fluminense, no Cine Arte dela, e um outro cinema. É barato, não é caro e vale a pena, porque é um estudo da história do Brasil documentada. Mas eu vou mostrar as contradições disso. Vocês vejam, por exemplo, o caso do Cirque du Soleil, o famoso Cirque du Soleil, né? Daquela Débora e tal, um pessoal de qualidade. Ele também está no Brasil agora, com um espetáculo que dizem fabuloso, destacando a diversidade de artistas, etc. Só que os preços são na base de R$250, R$500, etc. Ou seja, aqui não aparece governo algum para ter um espetáculo ao menos popular para o povo. Embora seja algo raro, apreciado no mundo inteiro, etc. Essas são minhas dicas. Sua dica agora, Valmíria. Bom, a minha dica é um convite que todos vão prestigiar a 31ª edição da Medalha Chico Mendes de Resistência, que será no dia 1º de abril. Estará lá na UERJ, na Capela Ecumênica, né, uma realização do grupo Tortura Nunca Mais e apoiadores. Essa é a minha dica.